Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje, atendendo pedidos, vamos mostrar aquele display de 16 segmentos para uso com multiplexação. Então você quer controlar mais displays daquele tipo em um projeto completo? Já deixa o seu like e se inscreva por aqui. Toroid.com.br, invista em transformadores toroidais e indutores sob medida para o seu projeto. Também acesse tigercomp.com.br, a loja fera, e lá você tem o cupom WRKITS para obter desconto na compra de componentes. Vamos para o vídeo, vocês estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Há algumas semanas eu demonstrei o controle simples de um display de 16 segmentos, que é um display que tem este aspecto, como você vê aqui no esquemático, que apresenta 16 segmentos, por isso o nome, e é semelhante aos displays de 7 segmentos. Porém, nós sabemos que os displays de 7 segmentos, em geral, nos permitem representar números e alguns outros poucos caracteres. Então, algumas letras são difíceis de representar com um display de 7 segmentos. O de 16, ele tem estes segmentos na diagonal aqui, o que nos viabiliza a formação de letras como o W, como o M, como o N, entre outras, o Y, o T, que são mais difíceis com um display de 7 segmentos. E aí por isso é interessante termos aí esta opção em nossos projetos, displays bem interessantes. Eu preciso, obviamente, de 16 vias de controle. Vou utilizar um microcontrolador PIC para isso. Mas se você quiser expandir saídas, você pode aplicar a técnica, por exemplo, com um Shift Register. Mas aqui eu vou utilizar direto o PIC. E a técnica de multiplexação é similar à utilizada nos displays de 7 segmentos. Nós temos os displays todos interligados em um mesmo barramento. Então, os seus segmentos, no caso eu tenho A1, A2, B, C, D1, D2, EF, por aí vai, todos ligados um a um com o próximo display. Se tivesse mais, você ligaria todos em paralelo. Então aqui no caso o A1 está ligado com o A1, o A2 com o A2, o B com B, o C com C, cada segmento assim, neste barramento que vai para os resistores limitadores de corrente. Como é um display, o que eu tenho aqui é de anodo comum, eu preciso ligar com um VCC. Então eu tenho estes dois transistores PNP que funcionam como drivers. O meu microcontrolador envia nível lógico baixo, o que vai provocar a saturação do transistor, o mesmo está polarizado com resistor de 10K aqui, então ele conduz corrente do emissor para o coletor no sentido convencional, deixando o anodo comum com um potencial de 5 volts. E eu envio a informação pelo barramento, os 16 bits ali, portanto, que eu tenho que enviar o nível lógico 0 para acender o respectivo segmento que eu quero. Então a multiplexação vai ligar e desligar de forma bastante rápida estes dois displays. Se eu tivesse mais, eu teria de novo, mais em paralelo com mais drivers, você pode adaptar facilmente. E eu vou separando a informação por cada um deles para representar o que eu quero. Seja uma palavra, porque aqui é permitido, afinal é um display alfanumérico, ou também um número. Quando eu tenho algum equipamento, algum instrumento de medição, eu quero representar ali um número específico. Então com isso eu consigo controlar. Eu vou utilizar para isso o PIC16F876A, dois ports de 8 bits do mesmo. Aqui eu liguei a sequência RB7 é a saída 1 e o RB0 é a saída 8, e o RC0 é a saída 9, RC7 é a saída 16. Então segue essa sequência de saída 1 até a saída 16, onde eu envio os 2 bytes para acionar o display conforme os caracteres desejados.
O PIC tem um capacitor de desacoplamento, cristal externo, como sempre, nesse caso 16 MHz, capacitores de compensação para o cristal. Mantém o Master Clear em 5 volts com R1 e nós temos o esquemático completo. Como você percebeu, se você já multiplexou displays de 7 segmentos, a técnica é bastante similar, com a diferença que eu preciso enviar as informações para os 16 segmentos, para representar os caracteres que eu quero. Vindo para o software que eu fiz em microC, mas utilizando o C genérico como de costume, então você pode converter para XC8 ou o de sua preferência tranquilamente, sem dificuldade alguma. Eu vou mostrar primeiro a função DISP16SEG, que já implementamos naquela aula com controle simples de display, onde nós temos este conjunto de caracteres aqui. Então, a partir do switch, eu envio como um argumento para esta função o caractere mesmo que eu quero. Então, se eu quero desenhar o 0, ele cai aqui e ele vai ligar ali os bits conforme o desejado. Então, estes 2 bytes aqui são as informações necessárias para que eu acenda o caractere 0, preenchendo todo o contorno ali dos segmentos do display. O mesmo para o caractere 1, para formar o número 1, 2, 3 até o 9. E aí eu tenho as letras de A a Z, todas em maiúsculo. Você pode inserir as letras minúsculas também, basta adicionar cases aqui. Então deixo como exercício para você. Adicionando mais cases, então poderia ter aqui case A. Se for o caractere A minúsculo, ele vai retornar, aqui será conjunto de 16 bits necessários para acender, então, no formato de um A minúsculo. Então, você pode pesquisar também na internet para ver quais segmentos exatos deve acionar para gerar um A minúsculo, com B, com C e assim por diante. Ou outros símbolos também que você quiser. Por padrão, ele imprime um tracinho no centro do display. Eu coloquei aqui. Qualquer outro caractere diferente destes cases, ele imprimirá isso. Esta função DISP16Write, ela pega o caractere que o usuário passou e faz um for pelos 16 bits, de modo a escrever corretamente de acordo com o meu barramento. Então eu pego aqui e gero o state, que será escrito com a função writeOut, no respectivo pino de saída. WriteOut é esta função aqui, que me permite enviar um número de pino e o estado que eu quero. Fica bem simples, porque agora eu mapeei os ports do PIC para ter saídas de 1 até 16. Então, com esta função, eu envio de 1 a 16 e eu aciono com state, se eu quero low ou high, as saídas de 1 a 16, fica bem intuitivo. Faço isso utilizando aqui esta lógica, testando se é menor que 8, verificando o state e setando o respectivo bit, no caso do port B. No caso do port C é o else, os valores acima de 8 até 16. Então aqui tem um shift de 9, que a sequência corresponde ali no port C, na ordem correta, e aqui como eu inverti a ordem do port B, eu apenas subtraio 8, que vai dar um número negativo, mas eu compenso isso com a função ABS, para ter ali o valor do número em formato positivo, digamos assim. Então, se der menos 1, vai resultar em 1, após retornar aqui o retorno de ABS. Se der menos 2, 2 e assim por diante. E isso me permite escrever desta forma. Agora sim, nesta função, weekday, eu passo um número e uma posição. Posições 1 e 2, 1 é o display mais significativo, 2 é o display menos significativo. Então eu vou selecionar isso na minha interrupção, que é onde eu de fato faço a multiplexação dos displays. E eu vou imprimir os dias da semana. Trouxe como exemplo, mas você pode adaptar para outros parâmetros que você queira. Então, envio de 1 a 7, ele me mostra os dias da semana.
E aí eu envio aqui de 1 a 7, ele me mostra os dias da semana. Coloquei em inglês mesmo porque é mais fácil de diferenciar do que os dias da semana em português, tá certo? Então nós temos o domingo aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, no case 7. Se não retornar, não encontrar nenhuma correspondência, ele vai retornar aqui o traço, o caractere traço. Mas o software, como está construído aqui, faz com que ele sempre retorne. Nós já vamos ver certinho isso. Função principal, configuro para não termos interface analógica, configuro as saídas dos dígitos, mais significativo e menos significativo, que eu estou utilizando o port A, por isso é o Trees A. Saídas no port B e port C, inicializo os dígitos, inicializo o port B e port C com FF para desligar os segmentos, é anodo comum, lembram disso. Configuro a interrupção, ligando a interrupção global e a interrupção do timer 0, que é o que eu vou utilizar para multiplexar, e aqui o prescaler, e também para o ciclo de instrução incrementar o timer 0. Aguardo um tempo arbitrário aqui no while, incremento o dia da semana, que é uma variável global, aqui, day num, tá aqui, que inicia em 1. Quando for maior que 7, volta para 1. Então ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só para ir trocando automaticamente os dias da semana. Então perceba que você tem uma base aqui para fazer um relógio calendário que mostre data, hora, e na data você tem também o dia da semana, que você pode representar assim, ou pode adicionar mais displays multiplexados para ter os nomes completos dos dias da semana ou dos meses do ano também, que fica bem legal. A interrupção ocorre a cada 2 milissegundos. Eu tenho um contador auxiliar aqui, do tipo static, para preservá-lo. Verifico se houve a interrupção, testando a flag timer0if. Se houve, eu processo ela, começando por limpar a flag por software. E com switch eu verifico o disp count. Eu utilizei switch para ficar bem simples para você adicionar mais displays. Então se tiver um terceiro display, você terá um case 3 aqui. Se tiver um quarto, case 3, case 4. Só mude a lógica aqui. Então eu vou incrementando o disp count a cada entrada na interrupção. Quando for maior que 2, ele volta para 1. Da forma como está aqui, ele fica 1, 2, 1, 2, 1, 2 apenas. Se você quiser 1, 2, 3, 1, 2, 3, mude aqui para 3 e adicione um case 3 aqui para ter um terceiro display. Bem fácil. No case 1 eu vou desligar o display menos significativo, escrevendo 1, porque é um PNP, é a lógica de anodo comum. Também eu limpo o barramento de 16 bits, escrevendo 1 neles para desligar e não haver transbordo de segmentos no efeito da multiplexação. E eu chamo a minha função disp16write. Passo como argumento o próprio retorno de weekday, passando day num e 1 para indicar que eu estou no display mais significativo. Após escrever no barramento de 16 bits, eu vou ligar de fato o meu dígito, que é o que eu faço nesta linha aqui, dígito 1. No case 2, ele, quando voltar da interrupção, vai desligar o dígito 1, limpar de novo o barramento, processar de novo, só que agora o parâmetro aqui é 2. Então, por exemplo, se eu estou na segunda-feira, ele cai no case 2 e position também 2. Então, case 2, position 2, ele imprime um O. Quando estiver na position 1 e for case 2 aqui para segunda-feira, ele imprime o M, estará ali na posição mais significativa do display. E basicamente é isso aqui, os protótipos e o mapeamento de hardware. Eu expliquei o software meio de trás para frente, mas para você ir vendo as camadas de funções que eu desenvolvi até chegar aqui
na parte de controle principal, que é justamente a multiplexação, que é feita com a interrupção no timer 0. Vamos para a bancada? Vai ser bem legal ver funcionando. Venha comigo! Essa é a montagem protoboard realizada. Os displays têm os pinos aqui na lateral, por isso foram conectados desta forma. Aqui é o dígito mais significativo e aqui é o dígito menos significativo, DISP 1, DISP 2. Os drivers PNP estão aqui. O microcontrolador está aqui, como você pode verificar. Então nós temos aqui o cristal de 16 MHz, os capacitores de compensação e o pull-up de 10K. Ali no esquemático está 330 ohms, mas na prática estou utilizando 150, porque são os dois displays e a iluminação ficou melhor com 150 ohms. Eu vou deixar o software e o esquemático para download na descrição para você conferir. Então faça o download, lá já vai estar 150 corrigido. E eu aproveito para lembrar que estamos em Black Friday, olha que bacana, todos os cursos com 50% de desconto. O cupom é BLACK24, está na tela para você. Invista no seu conhecimento, todos os cursos têm acesso vitalício. Veja na descrição, wrkits.com.br/cursos, tem muita coisa sobre microcontroladores lá e linguagem de programação. Invista agora mesmo. Vamos ligar então os 5 volts. Vou posicionar aqui para vermos os dias da semana. A montagem é com vários fios, como você pode ver, então requer um pouco de paciência e atenção. Vamos ligar e ver funcionando. Começa com o domingo, segunda, terça, passa por todos os dias da semana e aí você pode implementar em um calendário. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E volta para o Sunday e fica nesse loop aí. Como você vê, está funcionando muito bem. Eu já deixei aqui pronto os pinos para você ver a multiplexação dos displays ocorrendo. Então vou ligar aqui canal 1 e canal 2 do osciloscópio. Que pelo processamento, pela troca entre os displays, nós temos um tempo que varia um pouco a cada dígito percorrido, como você vai ver no osciloscópio logo mais, em função do tempo de processamento de cada um dos caracteres representados aqui. Mas funciona perfeitamente. Colocando aí um pouco de sombra, fica ainda mais nítido. É um display interessantíssimo para projetos, justamente por viabilizar a representação alfanumérica. Aqui eu ligo sempre o dígito mais significativo e aqui eu ligo o menos significativo, e aí tem um tempo para os cálculos, para o processamento, como você vê, e há uma pequena variação em função da troca ali de caracteres, mas o importante é que ele vai multiplexando um depois outro, depois um, depois outro, como vimos. Uma frequência aqui que ficou em torno de 244 Hz. Havendo mais displays, você teria então tempos de nível alto maiores por display. Talvez com a adição de muitos outros seja mais interessante deixar a interrupção um pouco mais rápida, mas isso você pode testar na prática. Em geral, você terá então acionamento do primeiro, segundo, aí terceiro e o número que você colocar de displays aí multiplexados. Concluímos mais uma clássica aqui atendendo pedidos. Querem mais projetos com estes displays? É só pedir nos comentários. Deixem sempre sugestões que estamos anotando e eventualmente pode virar tópico aqui na clássica ou em algum outro vídeo do canal. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. E lembre da Black Friday. BLACK24 é o cupom. E esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Maratone o canal, temos amplo conteúdo aqui para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima.